Mesmo pra quem não gosta de anime dublado, em português BR no caso, porque dublado todos são, mas nem que seja um pouquinho, vai ter que concordar que é ótimo quando recebe isso, tanto para ser algo mais acessível, quanto dar aquele foco melhor no anime em si. Mesmo que nem todas sejam lá uma belezura, ainda assim a gente tem ótimos animes que chegam a ser até mais agradáveis na nossa versão abrasileirada, como por exemplo o genial Konosuba. Essa dublagem deveria ter ganho um prêmio. E aí, meus queridos, bora falar de novo sobre animes dublados, obviamente em português BR. E esse assunto que sempre divide o pessoal, porque tem quem adore, tem quem odeie, tem aqueles que só veem anime dublado, mas no final das contas convenhamos que quanto mais dublagens em português BR a gente tem, mais vai crescer esse segmento aqui no Brasil, né? E como toda a lista aqui do canal, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo tem o nome da obra e em qual streaming ou site não oficial você vai poder encontrar cada uma delas. E diferente dos anteriores, a partir desse vídeo a gente vai fazer uma pequena mudança, que eu vou falar o nome original das obras quando eu citar a sinopse, mas vai estar escrito ali embaixo o nome em inglês. Isso porque a maioria dos inscritos aqui do canal, eles assistem na TV, então não dá pra ficar catando na descrição do vídeo o nome em inglês que você vai achar na Crunchyroll, na Netflix ou alguma outra coisa assim. Então, claro, né, como sempre, para facilitar a sua vida, vai estar ali certinho o nome em inglês para você sair daqui e talvez ir na Crunchyroll, Netflix e outras streamings oficiais. E começando com as indicações, um anime que já faz um tempo que não aparece aqui no canal, mas como um inscrito indicou ele novamente, obviamente que vai aparecer essa maravilha do Summertime Render. E ele começa com uma pegada parecendo um Slice of Life, que tá tudo tranquilo, e aí do nada, isso aqui cai num suspense imenso que não deixa ninguém levantar a bunda da cadeira até que a gente tenha terminado de ver tudo. E esse início mais calmo é com um garoto que depois de muito tempo voltou para a cidade natal dele, que fica numa ilha. Isso porque ficou sabendo que a amiga de infância e quem era a grande crush dele se afogou e foi dessa para melhor. Até aí, triste, né? Mas algo que infelizmente pode acontecer. Mas ele descobre que no pescoço dela tem marcas que não batem com afogamento, não. Então algo de errado já não tá certo. E aí, meus amigos, a coisa desanda porque vai acontecendo muita loucura, bizarrice, coisa sem explicação, pessoa agindo de forma esquisita. Tem uma lenda antiga sobre sombras ou cópias perfeitas das pessoas que aparecem antes da morte delas, e do nada ele começa a reviver o mesmo dia todas as vezes que morre. Tipo um loop temporal no estilo do Re:Zero, só que com um clima de suspense e terror muito mais denso. O anime vai de 0 a 100 rapidinho, e a cada loop ele vai tentando mudar os eventos, entender quem tá por trás das mortes e tentar destruir, seja lá quem for esse ser sobrenatural, da ilha. E o mais doido é que quem supostamente faleceu reaparece, mas como uma sombra que não quer matar ninguém, ela quer ajudar ele a salvar todo mundo. Já o Great Pretender é um outro anime com uma notaça que começa mais de leve e depois é uma loucura generalizada, só que esse voltado para um negócio mais criminoso. Calma lá que eu te explico. A moral é que tem um japonês que acredita ser o maior golpista do país e do mundo todo, cometendo pequenos delitos, tipo pegar carteira, enganar as pessoas vendendo algo que não presta ou que não precisavam para consertar algo, até que ele tenta fazer isso num turista francês, um bobão qualquer, até descobrir que quem tomou a rasteira foi ele mesmo. E agora, tendo a polícia na cola dele, enquanto ele estava fugindo, descobre que o turista bobão, na real, é um golpista de elite, se der pra chamar assim, né? Nisso, acaba indo junto dele para Los Angeles e além de entender que ele foi enganado desde o início da história, desde os primeiros segundos do primeiro episódio para estar onde está, também acaba indo junto aplicar diversos golpes em tudo que é traficante, corrupto, aqueles magnatas, chefões das máfias e tudo mais. Já que a polícia tá atrás dele e não tem muito para onde ir, por que não? O bacana é que eles não ficam só nos Estados Unidos, mas vão para tudo que é país e até voltam para o Japão, e não é só os dois fazendo isso, mas tem todo um grupo liderado por esse francês, bolando cada esquema absurdamente elaborado, fazendo tudo ficar com um tom de doideira, ação, aventura e até uma comédia que aparece bastante também lá nas alturas. Então se você quer se divertir vendo um anime, com toda certeza é esse aqui.
O Esquecido Sabiku Hibisco, um anime legal, tem uma temática deveras interessante, é divertido, tem uma ação com aventura que eu particularmente curti, até a segunda temporada agora já está sendo produzida, mas se fala muito pouco sobre ela. Primeiro que se passa num Japão com aquela pegada pós-apocalíptica, depois que uma explosão explosiva aconteceu e atualmente tem uma praga, tipo uma doença, mas que corrói tudo, desde prédios inteiros até as próprias pessoas. E quem são os culpados por isso é um grupo conhecido como Protetores dos Cogumelos, e os esporos dos cogumelos espalham essa desgraça pelo mundo. Ao menos é isso que as autoridades acreditam. Nisso, tem um desses protetores que usa um arco e meio que tem uma habilidade de ficar tacando cogumelo pequeno e gigantesco pra tudo que é lado, mas não porque ele é do mal, e sim porque acredita justamente no contrário, que os cogumelos são a cura. Por isso ele tá numa missão sem rumo, tentando achar um cogumelo lendário que poderia erradicar toda essa praga de uma vez por todas, e quem se junta a ele é um médico que tá fazendo de tudo pra salvar a irmã que tá quase indo pro soninho eterno por conta dessa ferrugem, sendo que ele mesmo já sabe e fez vários experimentos com cogumelos para tentar curar isso. E enquanto geral fica no pé deles, tanto dentro quanto fora das cidades, eles vão tendo suas várias aventuras, vão passando por tudo que é treta, até envolvendo uns bichos muito loucos e grandalhões que são muito legais. Agora, se você quer rir e curtir uma vibe mais tranquila, tem o Uzaki-chan wa Asobitai, sendo que tem 2 temporadas e a segunda até se saiu melhor. E como eu ri disso daqui, tem aquela brasileirada em algumas piadas que funcionam muito bem, eu não achei nada exagerado e tira muita risada, tipo quando o pai da garota acaba sabendo que o cara com quem ela tá saindo é o mesmo que treina com ele na academia, e as falas são simplesmente sensacionais. Mas enfim, a história em si ela é bem básica, de um cara que é um estudante universitário, mais na dele, não curte muita conversa e só quer paz e sossego. Mas tudo isso vai pro espaço quando aparece uma ex-colega do ensino médio e ela fala muito. Tem a energia de umas 70 crianças em um foguete, porque ela não para quieta e colocou na cabeça que precisa tirar o seu senpai da solidão, mesmo que ele nunca tenha pedido por isso. E aí ela vai passando o máximo de tempo que conseguir ao lado dele, na faculdade, no trabalho, final de semana, saem pra jogar juntos, passear e tudo que você possa imaginar. Ou quase tudo. Mas ela também adora ficar provocando ele com coisas mais adultas. E enquanto vai rolando toda essa dinâmica entre os dois, que ironicamente tem uma química muito boa, os momentos de constrangimento, quando vão se aproximando cada vez mais, vai nascendo também um sentimento de romance, mas bem de leve, sem forçar nada. E o melhor é que, pra mim pelo menos, é uma comédia que não ficou travada na mesma piada. Horas envolve a faculdade, os amigos, um passeio, tem só os dois, as famílias deles, como a mãe da garota que por algum motivo sempre entende tudo errado e no final pensa que ele tá dando em cima dela e ela até quase cai nos encantos dele, e várias outras histórias. Mais uma indicação de um inscrito aqui do canal, e para quem curte um lance mais sobrenatural, com mistério, demônios e magias, tem o Akuma-kun, lembrando que eu tô falando aqui exclusivamente do que saiu em 2023, com esse estilo visual aí mais diferenciado, mas que é muito bom, ele casa legal com a proposta. E essa aqui também tem uma base mais simples, de um garotinho que tem o título de Akuma, um ser, uma entidade milenar que é passada de geração em geração, o que faz dele o novo mestre da magia, ganhando junto disso a missão de ser aquele que vai cuidar para que os demônios não fujam do inferno e venham para o mundo humano causar todo tipo de desgraça. Sendo que esses monstros, eles conseguem se misturar no meio das pessoas por conta da ganância delas, e aí vão sendo manipuladas e tal. E para ajudar nessa tarefa, tem outros seres sobrenaturais, tipo o conhecido Mephisto, que vai auxiliando e reclamando de tudo que puder, enquanto o garoto também busca entender de onde ele veio, quem é sua família e toda a sua história, já que ele não sabe de praticamente nada do seu passado. O até bem conhecido Historia, que veio em 2024, e logo a gente vai ter a sua segunda temporada,
Um anime mais básico, uma velha história que a gente já viu em algum lugar, mas ela é bem feitinha, personagens carismáticos e tudo, principalmente as lutas, são extremamente bem feitas, então dá gosto de ver um clichê, entre aspas, dessa forma. E nessa belezinha é sobre um garoto que entra numa academia mágica com o único objetivo de se tornar o maior dos feiticeiros, assim como a sua amiga de infância fez e foi escolhida para ficar numa torre, onde apenas os mais brabos dos brabos acabam ficando. Só que tem um pequeno probleminha, ele não consegue usar nada de magia, e onde seria essencial saber magia, numa escola de magia, ele tem que achar outros meios de passar nas provas e testes, como ficar caçando monstros de um nível absurdo na dungeon, o que acaba depois mostrando que mesmo sem magia, ele ainda assim consegue ser muito forte apenas com sua espada. Opa, a gente errou de anime. É que tava também muito parecido, né? Só que no final das contas, ninguém sabe que ele é tão forte assim, e os momentos mais satisfatórios, além de uma bela entrega visual durante as lutas, uma escola de magia ambientada de forma decente até, são esses momentos em que ele se mostra ser superior, ou quase por aí, derrotando outros magos que deveriam ser muito, mas muito mais forte que ele, recebendo assim um pouquinho de prestígio a cada nova luta e que magia não é tudo o que importa. E ainda por último, um dos meus animes favoritos dos últimos tempos, que é o Decadence. Como esse anime me surpreendeu valendo, porque tem uma história que passa longe dos clichês, uma animação diferente mas muito bonita, e os personagens que a gente consegue se importar com eles. E ainda de tabela, tem uma verdadeira inclusão aqui, já que a protagonista só tem um cotoco em um dos braços. E é outro anime que tem aquele futuro pós-apocalíptico, onde os poucos humanos que sobraram vivem numa cidade móvel colossal, que serve tanto como abrigo quanto arma, já que eles são sempre atacados por monstros gigantescos e esquisitos pra caramba que vieram do além. E além desses bichos terem uma espécie de líquido que, quando coletado, mantém a cidade funcionando, a sociedade em si ela é dividida entre os trabalhadores, que fazem de tudo dentro da cidade, e os guerreiros que lutam contra esses monstros usando equipamentos bem diferenciados que consiste em fazê-los flutuar, entre aspas. Nisso entra a nossa protagonista, com um braço mecânico, que sonha em se tornar uma dessas guerreiras, mesmo a todo momento sofrendo aquele bullying maroto. Isso até que vai trabalhar e conhece um mecânico todo rabugento, que por trás de uma aparência tranquila e trabalhadora, o cara cumpre missões para um sistema maior e ainda sabe de muitos segredos que ninguém nem sonharia. E enquanto eles vão se envolvendo numa relação de mentor e aprendiz, quase um pai e filha, ela se mete em trocentos perigos, mas acaba descobrindo toda a verdade sobre o que realmente aconteceu com esse mundo, o que são esses monstros e como funciona todo esse sistema. Já o mecânico, por sua vez, decide ajudá-la porque ele questiona o modo como tudo está. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e, claro, encontrado um bom anime dublado que você ainda não tenha visto para poder maratonar. E se você tiver uma bela indicação de um anime que seja dublado, pode deixar nos comentários que, se você for um inscrito aqui do canal, com certeza ele vai aparecer em vídeos futuros. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!